A escala no ArchiCAD corresponde apenas aos elementos de documentação, como cotas e textos. Você pode escolher entre uma escala pré-definida na lista ou criar uma escala personalizada. Essa mesma janela é acessada através do menu Documentação. Com o zoom em 100%, significa que estamos vendo à vista como seria impressa na escala que definimos. Isso é importante para se ter uma noção do tamanho do seu desenho antes mesmo de exportar. Para entendermos melhor como a escala é aplicada aos elementos da vista, é importante entender que existem objetos que possuem o tamanho referente ao modelo e outros que possuem o tamanho referente ao papel. Os elementos de modelagem, como as paredes, por exemplo, sempre serão modelados em escala 1:1. Ou seja, apesar de aparecerem tamanhos diferentes, a depender da escala, esses elementos sempre terão a mesma medida. Agora, um elemento de documentação, como o texto, por exemplo, terá a opção de ter um tamanho fixo em relação ao modelo ou um tamanho fixo em relação ao papel. Isso é importante no caso de textos, pois deseja-se sempre que o texto seja legível no papel. Vou criar duas caixas de textos para ver como elas se comportam nas duas opções. O primeiro terá sempre 1 metro de altura em relação ao modelo. E o segundo terá sempre 20 milímetros de altura em relação ao papel. Ao alterar a escala, percebemos que o texto 1, assim como a modelagem do projeto, mantém sempre a altura com a dimensão de 1 metro. Ao contrário do segundo texto, que está seguindo o tamanho da folha, independente se o desenho estiver grande ou pequeno, ele sempre terá 20 milímetros de altura no papel. Além dos textos, as linhas e as tramas também permitem essa configuração, sejam elas como elementos separados ou como atributos de outros elementos.